E hoje, assim, você vai contratar. Cara, exemplo, quando eu vou contratar, a gente até falou disso, né, um dia. A primeira coisa que eu olho é se o cara tem a essência pra fazer aquilo, né? Se ele tem tesão, vontade. Que a gente tava falando aqui antes de começar o episódio. Porque pra mim, ter a vontade é mais importante do que a técnica. Porque se o cara tem a força de vontade, o cara gosta daquilo, tem paixão, a técnica desenvolve, entendeu? Eu acho que em tudo a técnica é mais fácil do que você ter a parte emocional, entendeu? Essa parte emocional. E aí, por mais dificuldades que você vai ter, que vai ter dificuldade, se o cara não tem a força de vontade, ele não dá conta de romper isso, entendeu? Então não adianta. Você passa a técnica pro cara, mas o cara não tem força de vontade e não vai pra frente. Então a primeira coisa que eu olho é isso, né? Quando eu vou contratar. E depois eu olho princípios, valores. Se aqueles princípios e valores encaixam comigo e com a minha empresa. Né? São coisas que eu vou avaliar. E por último, aí eu vou avaliar se o cara já tem uma técnica, alguma coisa ou outra, né? Só que a maior dificuldade que eu tenho hoje é de encontrar as pessoas que sabem o que é. O povo tá muito perdido, entendeu? O povo não sabe nem o que é da vida. E isso, eu não tô falando de menino novo, não. Tô falando de qualquer idade, velho. O cara tá perdido, ou ele tá numa área que ele não gosta, uma área que ele não tem paixão, entendeu? Então isso pra mim se tornou o maior desafio hoje é encontrar quem tem a paixão de fazer. Não é nem a técnica. Às vezes você encontra a técnica, mas o cara não tem paixão, o cara não tem princípios, o cara não tem valores, o cara às vezes não tem força de vontade de fazer, entendeu? Não tá afim. Então tem muito isso, os caras rotativos, né? Que a culpa sempre é da empresa, a culpa não é dele, né? Então isso, hoje que eu vejo as empresas estão até dando mais preferência para essa parte que a gente chamava, eu esqueci o nome, né? Tem um nome específico. Essa parte mais humanas, assim, do que a técnica, velho. Porque tem muita gente com técnica, mas sem paixão, sem vontade, sem valores, sem princípios, né? Sem compromisso e por aí vai. Então hoje tá mais desafiador dentro disso, né? O que você acha? Você tem muitas pessoas, você tem um campo imenso de vagas, tá? De trabalho. Eu conversando com... Acho que tem mais ou menos... Não falta emprego, né? Não falta emprego. Acho que nunca faltou emprego, eu acho. Assim, pelo menos de 20 anos pra cá, acho que nunca faltou emprego. Eu conversando com o pessoal que seleciona funcionário pra nós e ela comentando isso. Ela fala, Rodrigo, a gente tá tendo uma dificuldade imensa disso. Por quê? Você marca ali 200... Você precisa de 200 pessoas, por exemplo, uma empresa de telefonia, por exemplo. Eles vão lá, soltam um contrato... Que é o básico, né? Exato, para contratar ali 200 pessoas. Você marca lá a entrevista de 60 em 60. De 60 pessoas que você marca, vão 6 pessoas. E daquelas 6 você ainda tem que tirar a pessoa certa para aquela função. O que eu acho que aconteceu? Na pandemia, por exemplo, aprendemos a fazer um monte de coisas, né? Principalmente que a gente conseguiria trabalhar em muitas funções de onde a gente estivesse, né? E acabou que as pessoas se pegou muito nisso. Então hoje as pessoas trabalham em casa ou trabalham independentemente, né? E aí acaba que dificulta um pouco a pessoa entender que ela também precisa voltar para o mercado de trabalho. Que o mercado de trabalho precisa dela. E que seria muito mais interessante ela voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque isso vai construir uma pessoa nova a cada dia. Então ela vai ter mais experiência, ela vai aprender muito mais. Então o que acontece hoje? Você tem um mercado de trabalho disponibilizando milhões de vagas, muitas vagas mesmo, pouquíssimas pessoas qualificadas, e você perde muito nisso que você disse. Então, por exemplo, você entrevista às vezes várias pessoas, mas você não vê na pessoa a vontade daquela pessoa de trabalhar naquela área, de trabalhar naquela função. Tem até... Ou às vezes só de trabalhar, né? Exato, às vezes só de trabalhar. Você pega o currículo dela, você vê lá, ela tem todas as habilidades necessárias. Mas você não vê nela aquela vontade. Que é o que a gente leva em consideração, né? A vontade da pessoa trabalhar. Né? Não sei se é todos, né? Mas deveria ser um principal motivo aí. Pra mim, por exemplo, 23 anos na mesma empresa, tá? Tive que ter muita vontade de levantar todos os dias, e de trabalhar todos os dias, e de voltar para casa feliz, e no outro dia de manhã trabalhar também, da mesma forma durante todos esses anos. Então, o que eu imagino? Quando a gente faz a contratação de um funcionário, a gente tenta passar para ele a essência e o DNA da empresa, que eu acho que isso é importante, tá?
e fazer com que ele seja inserido na sua empresa como uma peça importante. Eu acho que isso faz toda a diferença. Por mais que muitas vezes ele chegue e a gente perceba que naquele momento ali da contratação não tem todo aquele entusiasmo. Cabe de nós fazermos isso também. Entusiasmar as pessoas que entram na sua empresa. Por quê? Porque muitas vezes elas não tiveram tempo ou oportunidade criada no mercado ou nos ensinos, né? Cultura. Né? Exato, na própria cultura, de ter aquela vontade ou de entender que ele é uma peça fundamental, que ele é importante para a empresa. Por quê? Um empresário sozinho ele não consegue, ele precisa de pessoas. E automaticamente as pessoas também precisam entender que a empresa precisa dela. Então né, aquela balança, precisa os dois estar ali igualado, né? Então, o que você percebe? Você percebe, por exemplo, que a maioria das pessoas sai de uma faculdade, tá? Passam ali estudando 4, 5, 6, 7 anos. E quando sai para o mercado de trabalho, tem uma frustração extremamente grande. Já começa por aí, tá? Então, a pessoa estuda e insere algo ali nela, que quando ela vai para o mercado de trabalho, ela não encontra aquilo que ela não encontra aquilo que ela idealizaram para ela durante todo aquele período. E aí existe essa frustração, muitas vezes, da pessoa ter as habilidades, ter ali as competências, mas não tem essa vontade.